Olá pessoal, eu sou Patrícia Zanchetti e hoje nós estamos no 10º dia de estudos do livro Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? A ideia desse estudo é descobrir o nosso propósito de vida em 40 encontros. Esse é o 10º encontro. Se você perdeu algum, corre lá no canal para que você possa acompanhar passo a passo os 40 dias para a descoberta do propósito divino para a nossa vida. Esse é o 10º dia de estudos e o tema de hoje é a essência da adoração. Render-se a Deus é a essência da adoração. É uma resposta natural ao maravilhoso amor e à misericórdia de Deus. Entregamos-nos a Ele, não por medo ou obrigação, mas por amor e porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versos 9, 10 e 19. Essa é a ideia, a essência da adoração. Como ela tem que ser? Nós já vimos aqui vários outros aspectos dessa comunhão com Deus, para que a gente realmente consiga descobrir o nosso propósito. Para que estamos aqui? Todos nós fomos criados com um propósito divino. E a partir do momento que nós nos entregamos a esse propósito, nós estamos mais perto de Deus e estamos mais próximos de viver a plenitude daquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. A adoração consiste em oferecer-se a Deus. 3 barreiras impedem nossa total rendição: medo, orgulho e confusão. Posso confiar em Deus? O medo impede que nos rendamos, mas o amor lança fora todo medo. Quanto mais você se der conta de quanto Deus o ama, mais fácil será render-se. Como saber que Deus o ama? Há vários indícios. Ele diz que é bom para você, que está sempre olhando para você, que se preocupa com cada detalhe da sua vida, que lhe deu a capacidade de desfrutar todos os tipos de prazeres, que tem bons planos para a sua vida, que perdoa você, que é carinhoso e paciente com você. Deus o ama infinitamente, muito mais do que você pode imaginar. Deus prova seu amor por nós, visto que Cristo morreu a nosso favor quando ainda éramos pecadores. E ainda somos, né? Romanos 5 e 8. Deus é amigo, libertador, e render-se a Ele traz liberdade, não servidão. Quando nos rendemos completamente a Jesus, descobrimos que Ele não é um tirano, mas um salvador, não um chefe, mas um irmão, não um ditador, mas um amigo. Admitindo nossas limitações. A vida é uma luta. Mais do que a maioria das pessoas não percebe é que, como Jacó, nossa luta é com Deus. Queremos ser Deus e não há nenhuma chance de ganharmos essa luta. Quando a gente insiste em impor a nossa vontade sobre a vontade de Deus, a fazer as escolhas que nos agradam ao invés de agradar a Deus, automaticamente estamos lutando com Ele e lutando para tomar a posição dele. E a gente já viu essa história na Bíblia e o final não foi muito legal. Sabem de quem eu estou falando, né? Então que nós tenhamos essa consciência de que o Senhor sabe de todas as coisas e está no controle de tudo. Não somos Deus, nem jamais seremos. Somos humanos. E quando tentamos ser Deus, acabamos mais parecidos com Satanás, que desejou a mesma coisa. Essa é uma triste realidade. O que significa rendição? Render-se a Deus é resignar-se, sacrificar a vida ou a sofrer a fim de mudar o que precisa ser mudado. Deus frequentemente chama pessoas que se entregaram a Ele para batalhar em seu nome. Render-se não é para covardes.
Render-se não é suprimir a própria personalidade. Deus quer utilizar as suas características singulares em vez de diminuí-las. A rendição aprimora. Infelizmente, uma falha que a maioria das pessoas comete é tentar ser alguém que nós não somos ou que não fomos preparados para ser. Ai, eu tenho um cabelo liso, mas eu gosto tanto de um cabelo cacheado. Eu tenho um cabelo cacheado, aí vai lá, lisa, força, para tentar ser aquilo que não é. Esse é só um exemplo muito corriqueiro, mas existem tantas outras situações em que a gente insiste em querer mudar a nossa essência. Se Deus nos fez assim, é por um propósito. E Ele vai usar, mais na frente a gente vai entender melhor sobre isso. Ele vai usar essas características a nosso favor para que possamos cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida, usando todo esse conjunto. Por isso que fomos criados exatamente assim. Seja para que em uma determinada situação alguém possa se identificar. Eu trabalho com crianças, né? E sempre que eu vou dar aula eu procuro botar um lacinho de cabelo, que é uma das formas de fazer rapport com as crianças, para que elas possam ver, opa, ela usa laço, eu tenho laço, então a gente pode ser amigos. É uma coisa simples, mas as crianças se identificam. Então talvez essa característica que você tanto lute contra seja justamente para que você possa se aproximar de alguém com uma característica similar e isso possa facilitar a aproximação, a identificação. Então, não lute contra quem você é. Receba aquilo que o Senhor tem para a sua vida e seja grato por todas as características que Ele colocou em você. Você é único. Deus é tão maravilhoso que nos criou a imagem e semelhança dEle. E não tem ninguém igual a ninguém. Ah, mas tem irmãos gêmeos que são iguaizinhos por fora. Por dentro, são pessoas completamente diferentes. Então, se Deus nos criou dessa forma, é porque é assim que nós devemos viver. Fica a dica. Você não pode chamar Jesus de Senhor quando se recusa a obedecer. E a Bíblia traz vários exemplos de pessoas que foram testadas. Abraão seguiu as orientações de Deus sem nem saber para onde iria. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra onde eu te mostrarei. E aí, Abraão, para onde tu vai? Não sei. Certo? Outro exemplo, Ana, que iria tanto filho. E quando teve o filho, ela entregou para Deus. Olha só. Maria, mesmo ainda não sendo casada, mesmo sabendo de todas as implicações que uma gestação antes do casamento traria naquela época, ela ainda assim aceitou que se cumpra em mim conforme a sua vontade, Senhor. José, mesmo tendo passado por tudo que passou, tendo sido jogado na cisterna, vendido como escravo, preso, para que mais tarde então pudesse se tornar o governador do Egito e o facilitador de toda a migração daquele povo para o Egito, conforme o propósito de Deus. Então nós precisamos entender que tudo que acontece, tudo que nós somos, o pacote completo está nas mãos de Deus e Ele tem o controle sobre todas as coisas, mesmo que às vezes parece ser meio caótico ou desesperador. Entenda que tudo é para um propósito e tudo leva a nosso aperfeiçoamento, para que a gente possa fortalecer as nossas raízes e que a gente possa assim viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Essa é a verdade. O ato da rendição manifesta-se mais claramente na obediência e na confiança. A partir do momento que eu me rendo, eu coloco no poder do outro o controle sobre a minha vida e as decisões passam a não ser minhas, mas que tudo seja feito conforme a sua vontade, e é para isso que Deus nos chamou. Entregue-se ao Senhor
e espere pacientemente por Ele. Em vez de tentar com mais afinco, confie mais. Às vezes a gente entrega, eu acho muito, a minha líder do departamento infantil na igreja, às vezes ela diz, a gente vai lá, entrega todos os nossos problemas aos pés do Senhor, e aí Ele demora para resolver, a gente vai lá e pega tudo de volta. Deixa que eu resolvo do meu jeito. Quem nunca? Às vezes a gente insiste em fazer isso, mas isso não é confiança. A partir do momento que a gente coloca nas mãos do Senhor, Ele tem o tempo dele para receber, para resolver, e o tempo dele não é o nosso. E a gente precisa ter essa consciência de que as coisas não acontecem no nosso tempo, mas sim no tempo do Senhor. Ele sabe quanto tempo temos e quanto tempo precisamos para resolver cada situação que aparece. E a Bíblia traz um versículo que ele para mim é muito significativo, assim como vários outros, mas esse em especial fala muito comigo. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde tem andado o seu tesouro? Muitas vezes as pessoas estão tão focadas, tão empenhadas em buscar cargos, promoções, reconhecimento, e esquecem daquilo que é realmente importante. Onde é que você está colocando o seu coração, as suas expectativas? Qual é o seu tesouro? O que você tem de mais precioso? Isso é o mais importante. E realmente aquilo que fica é o que fica dentro do nosso coração. O restante vai embora. A traça e a ferrugem consomem. Então nós precisamos ter claro o que realmente importa e ali sim colocar o nosso tesouro e o nosso coração. O maior exemplo de autorrendição é Jesus. Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Jesus tinha poder para dizer, eu não quero, eu não vou, eu não faço, mas mesmo assim, ele se dispôs a passar pelo sofrimento que passou, por todas aquelas humilhações, por toda a dor física, para que eu e você tivéssemos acesso ao céu, ao Pai, e pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. A entrega de Jesus a nosso favor é o maior ato de amor de Deus para conosco, que a gente possa entender a grandeza desse amor. Quem verdadeiramente se rende a Deus diz: se este problema, dor, doença ou circunstância é necessário para o cumprimento do teu propósito, para que a tua glória resplandeça em minha vida ou na vida de outra pessoa, por favor, não o afastes. Aqui está se referindo ao cálice, no caso, tomando como base Jesus e a crucificação. Então, se todos os problemas que nós enfrentarmos for para que seja manifestada a glória de Deus nas nossas vidas, que assim seja. A bênção de se render. Pare de discutir com Deus, concordando com Ele, você ao menos terá paz, pois as coisas irão bem para você. Isso está lá em Jó, capítulo 22, versículo 21. Render-se não enfraquece você, antes o fortalece. Quando você se entrega a Deus, não terá o que temer, nem precisará se render a nada mais. A grandeza do poder de um homem reside na medida da sua entrega a Deus. Quanto mais você se entrega a Deus, mais Ele te fortalece. Quanto menos você se entrega, mais você resiste. E essa resistência lhe consome força e energia de uma coisa que você não tem poder. Mas a vida é minha. Desculpa, né? Não. Não é você que escolhe quando vem ao mundo ou quando parte dele. Isso pertence ao Senhor e estamos aqui para cumprir um propósito dele, não nosso. Então, que tenhamos claro essa situação. Nada é mais poderoso que uma vida entregue nas mãos de Deus.
Portanto, entregue-se inteiramente nas mãos de Deus. A melhor forma de viver. Você foi feito para adorar a Deus. Se fracassar em adorá-lo, encontrará outras coisas. Ou seja, você vai preencher esse vazio em ídolos. E esses ídolos não necessariamente podem ser pessoas, mas também pode ser coisas. Cuidado! Encontrará essas coisas e ídolos aos quais entregará sua vida. Você é livre para decidir a quem quer se entregar, mas não ficará livre das consequências dessa escolha. A decisão é sua. A palavra de Deus está acessível a qualquer pessoa. Imagino que todos devem ter um exemplar da Bíblia, seja escrito, virtual, enfim, a palavra está disponível a qualquer um que realmente queira conhecer mais sobre ela. Mas a escolha de querer estar perto ou de fazer as suas próprias escolhas implica em consequências, tanto em um caso quanto no outro. Qual você prefere? Qual resultado você escolhe? Ao final das contas, só existem dois caminhos. Você quer uma eternidade com Deus ou sem Ele? Pense bem. A Bíblia denomina a rendição a Deus vosso culto racional. Isso está lá em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. A maneira mais sensata de servir a Deus. Pode levar anos, mas você acabará descobrindo que o maior obstáculo às bênçãos de Deus não são os outros, mas você mesmo. Sua teimosia, seu orgulho obstinado e sua ambição. Você não pode cumprir os propósitos de Deus enquanto estiver se concentrando nos seus planos pessoais. Se o foco da sua vida for atingir as suas metas, você vai ficando cada vez mais distante dos propósitos que o Senhor tem para você. Porque a escolha não é sua, foi feito para agradar a Ele. A partir do momento que você decide se agradar, correr atrás daquilo que você julga importante, você acaba se distanciando dele, e isso é um perigo. Ponha Jesus Cristo no banco do motorista, entregue-lhe o volante e não tenha medo. Nada sob o controle dele poderá ficar descontrolado. Orientado por Cristo, você pode enfrentar qualquer situação. Eu estou pronto para tudo à altura de qualquer desafio por meio dele que inspira uma força interior em mim. Ou seja, sou independente na dependência de Cristo. Isso está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Render-se a Deus não é a melhor maneira de viver. É a única opção. Nada mais funciona. Tema para reflexão. A essência da adoração é a rendição. Versículo para memorizar. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Romanos capítulo 6, versículo 13, parte B. Pergunta para meditar. Que área de minha vida estou evitando entregar nas mãos de Deus? Qual é a área? Ao longo desse estudo, eu gostaria de saber aquilo que você tem compreendido acerca de propósito. Hoje nós estamos falando sobre o 10º dia dessa descoberta. Qual a sua percepção sobre isso? Qual parte do estudo até aqui lhe confrontou mais, lhe chamou mais atenção? Conta pra mim. Deixe nos seus comentários. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de compartilhar essas informações preciosas com outras pessoas para que elas possam viver a plenitude do que o Senhor tem para elas. Que Deus te abençoe grandemente. Um abraço.